A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje a gente, chegou. Hoje foi tudo muito rápido, porque atrasou aqui o estúdio. Foi ao vivo, né? Foi muito legal, mas enfim. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. O programa ao vivo é sempre mais gostoso. Eu espero muito contar com a participação de vocês, ligando, falando com a Sheilinha, ou então mandando WhatsApp. Pode entrar também no Quintas do Evangelho, no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, que a gente está lá e a gente olha os comentários, ou no YouTube, porque a gente está no YouTube também, mas no site da rádio, ou no YouTube, no canal da rádio, tá bom? Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Vou falar sobre o capítulo 67, Adiante de Vós. Essa passagem eu gostei muito, primeiro porque é do Evangelho de Jesus, que vocês sabem que eu tenho as minhas preferências, né? E segundo, é uma passagem que a gente falou muito pouco, mas eu acho uma passagem bastante interessante. Eu acho que vocês vão gostar da gente comentar ela aqui hoje. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. E aí, Hernani? Então, a gente pode falar um pouco sobre o que aconteceu na história, né? Porque desde o Antigo Testamento, ou Torá, prenuncia-se a vinda do Messias e depois a ressurreição dele, né? Que ele ressurgiria a partir do terceiro dia. Então, cumpriu-se a profecia. Era muito importante que cumprisse a profecia. E Jesus, quando ele desmaterializa o corpo dele biológico, físico, né? E isso é interessante, né? Eu vi agora na internet, e tinha visto já na revista Super Interessante há um tempo atrás, um estudo minucioso sobre o Santo Sudário. Não sei se todos sabem, mas Santo Sudário foi um manto, né, que foi envolvido ao corpo de Jesus quando ele foi entregue para ser sepultado nessa cova. Então ele foi envolvido, né, embalsamado o corpo, né, e envolvido nesse manto, né, nesse tecido, e foi colocado, né, nesse sepulcro. E esse Santo Sudário, que está em exposição até hoje no Vaticano, na igreja, está sendo avaliado, né, há anos e anos para saber a sua veracidade. Então tem pequenas sementes de plantas da época, então tem uma série de coisas lá, e uma coisa interessante é que como se tivesse uma radiação nele. Todos os estudos, né, fotômetros, né, sobre esse Santo Sudário mostra que aconteceu alguma radiação muito forte nele e que gerou uma marca estranha. Então essa radiação provavelmente é a forma que o plano espiritual e os espíritos levaram para desmaterializar o corpo de Jesus. Já que eles materializavam tantas coisas, o corpo foi desmaterializado, e aí todos nós sabemos, através de Chico e de Valdo Franco, que Jesus vai, né,
partir atrás de Judas no umbral para resgatá-lo, uma série de coisas acontecem. E para as mulheres que vão até a pedra, né, orar, né, ver o que estava acontecendo, aparece um espírito para ela, que eles chamam de anjo, explicando o que tinha acontecido e que elas voltassem para contar aos outros esse ocorrido, né? Então, fisicamente falando, né, é que nem quando a gente avalia, né, as materializações luminosas que aconteceram no espiritismo, né, como é que é o ectoplasma, quem doa esse ectoplasma, como é que é esse trabalho, e nesse caso foi o contrário, né, desmaterializar um corpo biológico para que se cumprisse a profecia. Então, isso tudo planejado pelo plano espiritual, que não são coisas fáceis de fazer. Quem quiser entrar aí na internet, buscar as reuniões de ectoplasmia que aconteciam, por exemplo, no Frei Luiz, aqui até há pouco tempo, que tinha um médium, né? Acho que era o Arruda, era um médium muito famoso, importante lá no Frei Luiz, que fazia essa doação. Ele desencarnou um tempo atrás. E essas reuniões tinham que ter uma sala hermeticamente fechada, porque senão coloca o médium em risco. Então, fazer essa troca de ectoplasma, de energia, manipular essa energia do plano espiritual para cá e vice-versa, é muito complexo e muito arriscado, né? No início do século XX, né, muitas reuniões aconteciam, né? Existe até um museu do espiritismo, se eu não me engano, na Casa André Luiz, ali no Maracanã, e que mostra várias peças materializadas. Por quê? Porque precisava impactar o materialismo. Assim como Jesus precisava impactar o mundo. Precisávamos estar hoje falando sobre ele. Então ele passou pelo martírio e ele ressurge, né? Essa passagem é sobre o ressurgimento. Então a parte técnica disso, que nós espíritas também conhecemos, porque vivenciamos isso há 100 e poucos anos atrás, e temos literatura, a Gênese de Kardec. Então a gente sabe como funciona essa troca, né, de moléculas, de células do plano espiritual para o plano material e vice-versa, e sabemos o quanto foi complicado para o plano espiritual fazer, apesar de que estávamos falando dos espíritos mais preparados do planeta naquela ocasião, não só por ser Jesus, o único espírito puro que encarnou entre nós, mas o amparo que ele tinha. O amparo era tão grande desses espíritos de alto grau, de envergadura, que nós confundimos, né, Jesus, o Espírito Santo, que são esses espíritos que suportavam toda essa passagem, e Deus, para você ver o nível de complexidade que passou. Então, tecnicamente, no fundo, é isso que ocorreu. Cumprir a profecia não foi algo simples e fácil, mas precisava impactar o materialismo do mundo como a gente vive hoje. Depois Jesus ressurge várias vezes. Se continuássemos lendo a passagem, veríamos, né, Marcos falando das vindas de Jesus, como ele aparece dentro da sala com portas e janelas fechadas, com os discípulos, né, etc. Esse é o contexto técnico do que aconteceu e que impactou o mundo, e que o Espiritismo, da mesma forma, impactou aqui o Brasil, fazendo numa escala menor, com pessoas, né, mais contidas e não com tanta publicidade, também direcionou a doutrina do jeito que nós vivenciamos hoje. Mas aí tem a parte filosófica disso, que é aquilo que ele se comprometeu e que iria acontecer, por mais sacrifício que fosse, porque todos nós temos que ter em mente que a crucificação de Jesus foi um balde de água fria enorme, tudo que eles sonhavam para o cristianismo. Todos os discípulos que estavam junto com ele, que foram curados, que viram o sermão dele, que viram os milagres, que conviviam com aquela pureza de espírito, esperavam o cristianismo com ele liderando, e não ele voltando, desencarnando, apesar dele ter avisado antes. Então aquele balde de água fria era, poxa, nós largamos família, largamos tudo, aprendemos como funciona, temos certeza que ele é o Messias, vimos ele trazer Lázaro à vida, vimos ele curar, né, leprosos, cegos, doentes, multiplicar pães, multiplicar peixes, e agora ele vai embora? E a gente fica sozinho, cada um corre para um lado, Pedro nega, né, os discípulos correm, porque todos passam a ser ameaçados. Então, quando ele retorna e diz que retornei e deixa inclusive que toque nele, é mostrando o seguinte: tudo aquilo que eu me comprometi e que eu disse que ia acontecer é verdade. Que para nós espíritas acontece quando a gente desencarna e é socorrido no plano espiritual. Porque por pior que seja a sua dor, né, a sua doença, a morte que você tenha, o sofrimento que tenha, quando você chega do outro lado e vê que tudo que nós falamos aqui, que nós discutimos durante a nossa vida inteira como espírita, é verdade,
E que você tenha esse refrigério, né? Que você tenha essa tranquilidade, que você é socorrido, que você consegue ir para um modelo espiritual, encontra seus entes queridos, as pessoas que já te deixaram, é a mesma coisa que Jesus trouxe quando ele deixou que eles tocassem nele. Todos os viram morto na cruz. E, no entanto, ele aparece e mostra que a morte não existe, né? É a crise da morte, segundo Ernesto Bozano. Ali acontece a morte da morte, porque é a vida. Sempre que nós falamos, né, de morte, o antagonismo da morte é a vida. Para você compensar a morte só com a vida. E é isso que é a passagem, né? A parte técnica é uma coisa e a parte filosófica, que é mostrar para todos nós que valeu a pena tudo que nós investimos como cristão, é nesse momento que Jesus traz essa compensação, né? É a verdade da vida vencendo a morte. Essa passagem é muito interessante e já foi muito discutida pela religião de uma forma geral, pelo fato de enquanto os homens estavam dispersos, enquanto os homens estavam sem saber o que fazer, as mulheres estavam confiando no que Jesus tinha dito. Então elas vão ao sepulcro, elas vão lá. Elas tinham mais liberdade para circular também, né? Elas estavam do lado da cruz porque não estavam sendo perseguidas. Está defendendo os homens agora, Não, estou falando o motivo. As mulheres não foram tão perseguidas quanto os homens, que eram os discípulos direto. E aí muita gente discutiu o fato de Jesus ter aparecido primeiro para as mulheres. Não é agora, nessa passagem. Na verdade, ele aparece pela primeira vez logo depois para Maria Madalena. Mas essas mulheres que vão ao sepulcro, né, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Alfeu, na verdade era Maria Madalena, que todo mundo conhece, né, que ela é a maior conversão do Evangelho. Salomé é tia de Jesus, era irmã de Maria, mãe de Jesus, e ela é a mãe de Tiago e de João. É aquela que na passagem pede para ele colocar os dois filhos, um à direita e um à esquerda, né, no reino dos céus. Ele pergunta se eles estão prontos para... E a Maria, mãe de Tiago menor, né, porque o outro Tiago, filho da Salomé, é o Tiago maior. Mãe de Tiago menor, filho de Alfeu, ela também é tia de Jesus, mas é porque ela era casada com Alfeu, que era irmão de José. Então estavam duas tias dele ali, né? Uma por par de mãe. Uma por par de mãe, uma por par de pai. Que viram Jesus crescer, que pegaram Jesus no colo, que tinham uma grande afinidade com ele durante toda a sua vida, né? E a grande convertida de Magdala. Naquele momento que elas entram ali procurando Jesus, uma coisa que me chama muita atenção, elas estavam aterrorizadas, como nós ficamos diante da morte. Mesmo sendo espírita, quando a gente fala que viu alguém, que viu um espírito, né? Tinha até uma... Mesmo sendo um anjo. Mesmo sendo um anjo, a gente se aterroriza. Eu lembro que eu tenho uma amiga, né? Hoje ela é evangélica, na época ela era espírita, e o irmão dela desencarnou. E o irmão dela foi na casa dela, né? E eu tava lá e ela falou assim: não me fala que ele tá aqui, manda ele ir pra luz. Eu falei, mas é teu irmão, né? Ele veio ver como tá a família, ele veio ver como tá tudo. Então, a gente ainda que tem o conhecimento, a gente sendo espírita, a gente ainda se aterroriza, né? Mesmo sendo um anjo com o plano espiritual. Por que a gente se aterroriza com o plano espiritual? Isso é uma questão muito importante. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente morreu muitas vezes e durante muitas dessas vezes o que a gente encontrou no plano espiritual não era bom. Porque nós passávamos pelo umbral, íamos fazer aquela prestação de conta que não era nada legal e a gente volta com essa sensação de que tem alguma coisa, né, que eu estou devendo, que tem um acerto de contas lá no plano espiritual. Né? Tinha uma série de TV que não é espírita, não tem nada a ver, é só uma série de TV americana, que era Ghost Whispers, que é o desejo dos fantasmas, que tinha muitas cenas muito interessantes, que eu falei assim, gente, isso não é espírita, mas quem escreveu essas histórias com certeza é médium, e estava intuído. E uma das coisas que aparecia muito, né, porque ela via os espíritos, conversava, é que os espíritos eles tinham muito medo
desse confronto. E que às vezes eles fugiam desse confronto porque ele achava que o que ele ia encontrar era a punição pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas dívidas, né? E sofriam muito por isso. E ela falava sempre para ele, não, eu não sei o que tem do outro lado porque eu não consigo ver, mas eu sei que quando as pessoas vão, né, e se deixam levar pelo socorro, né, mais ou menos a gente pode entender que é um socorro, elas encontram perdão, elas encontram amor, elas encontram redenção, e aí os espíritos, né, ali naquela série melhoravam e iam. E na verdade é isso. Quando a gente entende que Deus é amor, que é misericórdia, que é perdão, a gente não se atemoriza mais com as questões da morte. Então a morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Sócrates dizia que nós somos condenados à morte quando nascemos, porque tudo que nasce um dia morre, né? Sob o ponto de vista biológico. E a gente precisa começar a trabalhar na nossa cabeça que a gente tem que viver o melhor possível, porque a gente nunca sabe quando vai ser esse confronto. E não precisa ter medo desse confronto, porque a gente tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, e que com certeza Ele está planejando um caminho para a gente. E Jesus disse isso aos discípulos, eu vou planejar o caminho, vou cuidar de tudo, né, para que quando vocês voltarem, vocês estejam comigo, vocês vão ao meu encontro. Então essa é a primeira passagem delas atemorizadas diante de um anjo, que me chama muita atenção. A segunda parte que me chama muita atenção, que é tão importante ou mais até, que foi a passagem que Emmanuel mais se pegou em relação a essa passagem, avisa que ele foi adiante para Galileia e manda eles encontrarem. Então Jesus, ele desencarnou e não foi deitar em berço esplêndido e descansar. Jesus foi trabalhar. Primeiro ele vai e socorre logo Judas. Primeira coisa que ele faz. Tanto que quando ele encontra Maria Madalena, ele diz, não me toque, eu ainda não subi à casa de meu pai. Então antes de qualquer refrigério, ele desce ao umbral para buscar Judas. E depois ele vai adiante para começar a traçar o caminho que os discípulos deveriam dar continuidade no evangelho dele. Então, essa passagem de ele vai adiante, vai me encontrar, para de sentar e chorar, porque a vida é muito mais do que nascer e morrer. A vida tem continuidade e a gente está aqui para criar um legado, para que as pessoas nunca mais se esqueçam disso. E às vezes a gente está aqui diante do sofrimento, diante da morte, que é triste, a separação é dolorosa, mas a gente tem que lembrar, Jesus venceu a morte. Jesus voltou e mostrou pra gente que a morte não existe. Então, se hoje você está passando pela maior dor que eu acho do mundo, que é você perder alguém que você ama, ou você achar que perdeu, você sabe que essa pessoa está viva. Tem alguma coisa mais maravilhoso do que, às vezes, você tem um avô, né, um bisavô, né, um pai que às vezes está acamado, já está velhinho, já não lembra das coisas, não consegue andar, está usando fralda e você fica, né? Aí papai desencarna e você fica arrasado. Papai sai dali e já recupera, né, aquele corpo que ele tinha com 30 anos, a mentalidade. Tem coisa melhor para aquele espírito do que estar no plano espiritual. Óbvio, não no umbral sofrendo, mas sendo socorrido, recuperando a mocidade, recuperando a juventude, recuperando e trabalhando e planejando a próxima vinda, planejando. Eu não vou planejar rápido, porque eu não vou querer voltar, vou ficar um tempão lá. Não é possível. O Gilberto Bordalo falou que o primeiro contato com o Gilson Bordalo, ele reclamou pra caramba, porque ele não conseguiu tirar nem 30 dias de férias. Eu adorei essa. Já botaram ele pra trabalhar. 30 dias não deu férias. 30 dias. Tô 30 dias, o meu mentor vai ter que me dar, porque eu gosto de férias. Ele falou, né? Gilberto, sofri tanto, desencarnei, não consegui ficar nem 30 dias. Nem já tem que trabalhar. Dias, já começou a trabalhar. Muito boa essa. Então, essa passagem de Jesus, de que ele já estava adiante, ele tá sempre adiante. Então Jesus está lá na frente. Quando você acha que você está sofrendo, que você não está aguentando, que não vai dar, ou quando você se vê, olha, um pouco antes de entrar, conversando com um irmão aqui na entrada, ele falou, o centro espírita que eu frequentava está meio caidinho, as pessoas não voltaram da pandemia. Gente, olha, se está caidinho, quem tem que levantar é a gente, né? Vamos levantar. A casa espírita é uma casa de Jesus. A casa espírita, a igreja não é do pastor.
A igreja não é do padre. A casa espírita não é do dirigente, não é do médium, não é do palestrante. São casas de Jesus. Jesus entrava na sinagoga e dizia assim, essa casa aqui é do meu pai. Ele não dizia que era do rabino. É isso mesmo. Isso aqui é uma casa do meu pai. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Essa igreja aqui, seja ela evangélica, católica, budista, é do meu pai. Porque é de Deus. Quem trabalha dentro da religião trabalha para Jesus, trabalha para Deus. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Aí às vezes a gente vai desanimando, vai largando o trabalho. O trabalho não está como eu gostaria. As pessoas não estão colaborando. Costumei ficar em casa, agora não quero voltar para... É tão bom, porque aí eu não preciso Fazia me deslocar. tudo pelo aí computador. Agora eu tô com medo, porque aí, no fundo, eu vou falar a verdade para vocês. E vocês podem até não aceitar, mas é a verdade. A verdade é, a gente se esconde atrás de muitos véus. E a preguiça é o maior deles. A comodidade é o maior deles. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Então a gente fica assim, não, eu prefiro em casa porque é perigoso, porque eu tô com medo, porque eu ainda isso, eu ainda aquilo, mas no fundo é cômodo. É cômodo você estar na sua casa, ligar ali o computador e achar que tá tudo bem. Tá tudo bem para quem não pode estar presente. Para quem não pode estar presente, é um excelente veículo de contato. Mas para quem pode, para quem tem que estar lá doando ectoplasma, doando fluido, ajudando a espiritualidade nesse momento, ajudando, distribuindo cesta básica, remédio, né? Trabalhando no bem, trabalhando na evangelização e às vezes trabalhando na sustentação da oração, na sustentação daquelas pessoas que vão à casa, né, em busca de auxílio, de alívio. Então, tá tudo bem para quem não pode ir. Mas para quem pode tem que ir. Tem que voltar, tem que fortalecer a sua congregação. E Jesus já foi na frente. Então, o anjo diz a Maria Madalena, a Salomé e a Maria, mulher de Alfeu, Jesus está na frente, ele já foi para Galileia. Não. Pode falar para eles pararem de se reunir, para de chorar aí que e vai ele já está trabalhando. De Jesus, porque ele já está trabalhando. E a premissa do que tem que fazer, a premissa do reino, a premissa igual na nossa vida. Quando você achar que você tem um problema, quando você achar que está tudo ruim, quando você achar que teu mundo caiu, Jesus está lá na frente resolvendo. É só você parar e pensar assim, Jesus, por onde eu vou? Qual é o lado? Eu vou para Galileia? Eu vou para Getsemane? Para onde é que eu vou? E segue. Olha e vê. Vejam aqueles que têm olhos de ver. Não existe um problema na sua vida. Não existe nada que você esteja passando. Eu garanto a vocês. Pode botar aí que eu assino para vocês me cobrarem quando eu desencarnar. Eu garanto a vocês que não tem... Vai assinar o posto de renda de vocês. Eu assino. Não existe um problema na vida de vocês, nenhum, por menor que ele seja, que Jesus já não mandou lá na frente uma equipe para te ajudar a resolver. Antes de você pedir. Tem uma passagem muito interessante, né? Do irmão Sol e irmã Lua, que ele tá lá gritando, eu sou um pecador. E aí Francisco de Assis fala assim, ele já te ouviu na primeira vez. Né? Jesus disse que mais do que isso, ele não ouve na primeira vez. Ele sabe do que a gente precisa antes da gente mesmo pedir. Antes da gente saber que precisa. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que Jesus está lá na frente trabalhando a nossa vida. Está lá na frente trabalhando os nossos problemas, os nossos conflitos. E que nós precisamos, né, dar o testemunho também da nossa fé. E estarmos lá seguros, convictos. Tá doendo? Tá doendo. Ninguém está pedindo você para rir no meio da dor. Não é isso. Mas a gente tem que ter o coração em paz. O coração de que é fiel seguidor do Cristo. O coração de que sabe que você vai continuar trabalhando no bem e que Jesus vai estar lá trabalhando por você também. Nossa, passou muito rápido, gente. Não saiam daí que a gente já volta, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Jesus, a passagem da ressurreição. A passagem é onde Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago Menor, esposa de Alfeu, vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. E naquele momento o anjo fala para elas para avisar aos discípulos e a Pedro. Olha como é que ele sempre direcionava Separa Pedro, né? Como que é uma outra coisa que a gente não falou no início, mas eu lembrei aqui agora. Como pedra, né? Como aquele que deveria manter a igreja unida. E foi justamente quem o negou 3 vezes, né? Que Jesus já foi, né? Já foi à frente, está à frente de vocês, já foi para Galileia, para eles irem para lá. Então a gente começou a falar sobre o quanto, né, Jesus está à nossa frente. Quanto Jesus está à frente da gente nos nossos problemas, está à frente da gente nas nossas dificuldades, está à frente da gente em tudo aquilo no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente precisa e que a gente faz na vida. Eu queria dar o telefone fixo que eu esqueci de dar logo no início, que é 3386-1400, repetindo 3386-1400. O WhatsApp do programa, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é 98486-7633, 98486-7633. Se você quiser comprar caneca, aí o WhatsApp da caneca é 99312-7840. Ou você entra lá no Facebook ou no YouTube. No Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e coloca seu comentário ou a pergunta que o Hernani está doido para responder, que ele adora quando ele bota uma pergunta para ele. Já bota assim, essa pergunta direcionada ao Hernani. Olha a minha carinha de simpático. A gente vai responder para vocês, tá bom? Eu queria mandar um beijo enorme, mas olha, Sônia, eu não vou te mandar um beijo não, eu tô te mandando um beijo, um abraço, porque toda vez que a gente chega aqui, a primeira mensagem é da Sônia Regina do Rio Comprido. Ela nunca deixa de mandar mensagem. Jesus amados, abençoe, boa tarde, amo muito vocês, paz e bem, casal 20, e a todos da Rádio Rio de Janeiro e sua equipe, todos vocês receberam um abraço da Sônia. Janira Carneiro, minha querida, tá sempre na nossa irradiação. Boa tarde, estava com saudade. Chegou quinta-feira, fico muito feliz. Beijo e abraço nos dois, amo vocês. Peça pra mim, ela tem dores na coluna. E os remédios não estão. Janira tinha que arrumar um jeito de conseguir a pomada do vovô Pedro, né? Procurar uma casa espírita uma casa espírita que tenha a pomada do vovô Pedro. Olha, você está na nossa irradiação. Eu já estou pedindo a Bezerra de Menezes para passar aí, para te iluminar, para te dar um passe. Eleva seu pensamento. Coloca uma aguinha para fluidificar, que ali vai ter o remédio mais importante. Às segundas-feiras, às 20 horas, na página do Quintas do Evangelho, eu estou fazendo Jesus no Lar e a gente faz uma oração. Vê se você consegue assistir também, coloca a sua aguinha para fluidificar. Estamos juntos aí para você melhorar dessas dores. Evandro de Realengo, boa tarde, meu nome é Evandro de Realengo. Passo a semana toda esperando quinta-feira para ouvir esse programa, Quintas do Evangelho. Que Deus abençoe vocês sempre, sua família. Evandro, que lindo, lindo. Nossa, ganhei a minha semana. Eu queria mandar um beijo para Rosimar de Anchieta. Roberta da Califórnia, dia extremamente busy, atrapalhado, cheio no trabalho, mas não posso deixar de dar o meu like e dizer oi para esse casal maravilhoso. Um beijo grande, Roberta da Califórnia. PS, Ivan, estou indo ao Brasil em setembro e o meu mapa aqui da Califórnia será discutido face a face. Eu acho que ele resolve, ela vai resolver. Olha que você vai resolver, hein, Roberta? Você vai resolver, porque... Vou te falar que o Ivan, ele não foge da raia, não. Se você quiser mesmo, esse mapa sai. Se bobear, ele vai morar na Califórnia. Eu vou aí fazer uma palestra. Ivan tem uma cara de skatista, não tem? Mário Sérgio de Olaria, Quintas do Evangelho no mapa é show de bola. Parabéns, ótimo programa. Boa tarde, casal maravilhoso, por todo o ensinamento que vocês passam para cá para nós. Gratidão profunda, beijos. Ela não botou o nome, finalzinho é 2339.
Que Jesus te abençoe. A gente recebeu uma mensagem aqui também, mas ela não colocou o nome. E ela botou assim: Iris, estou em lágrimas por tudo que falou agora. Que espírito iluminado que está contigo. Falou tudo que eu precisava ouvir. Aí pediu o nome nas irradiações, mas eu preciso que você mande seu nome para a gente colocar na irradiação. Achei tão lindo. Que Jesus te abençoe. Quando as lágrimas são, né, de emoção, elas são boas. É sinal que Jesus está tocando no nosso coração, né? Denise Carvalho, boa tarde, amigos. Eu quero agradecer a irradiação pela minha cachorra Maria. Ela tá ótima. Ai, que bom. A gente fez pela Maria. Que bom. Graças a Deus. Que Jesus te abençoe. Boa tarde. Desejamos um programa de paz e luz ao casal simpático e alto astral. Abraço, Edson Cabral e Denise de Niterói. Puxa, obrigado, casal. Que vocês sejam muito abençoados. Eu queria mandar um abraço para Pedro Luiz do Valqueire. Boa tarde, um grande abraço para vocês, Iris e Hernani, e para toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Edna Logulo do Valqueire, boa tarde, estou na escuta, adoro esse programa e ouvir vocês. Um abraço. Deixa eu ver aqui as mensagens. Thomas do YouTube. Fátima Reis, um abraço. Rose Gouveia, peço irradiação. O pessoal da irradiação eu já estou colocando. Kátia Reis, boa tarde, amigos, em especial para esse casal que eu adoro. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Já compartilhei, programa maravilhoso como sempre, que Deus abençoe. Um beijo para Laíde Figueira. Sérgio Mártir, boa tarde, mais uma quinta do MAP, muito boa. Roseli Moura de Souza, boa tarde, que Deus abençoe. O meu marido Alfredo Henrique, pelo seu aniversário, é um presente abençoado em minha vida. Nossa, que lindo. Que Jesus abençoe o Alfredo. Alfredo ganhou na loteria. Alfredo Henrique, ele que ganhou na loteria mesmo, Roseli. Porque uma esposa dessa não é para qualquer um, não. Regina Barcelos, boa tarde. Zumir Holanda, boa tarde, amigos queridos. Paz e luz a todos nós. Queria mandar um abraço para Solange Pereira. Elizabeth Coutinho, boa tarde, amigos. Que programa tão lindo e necessário demais. Gratidão por tudo. Ela é de São Gonçalo. Denise Carvalhes. A Eliane, minha cunhada linda, está assistindo. Maria Lúcia Modesto, boa tarde. Cris Duarte, boa tarde, casal lindo. Esses ensinamentos nos fortalecem. Que lindo. Elizabeth falou, já dei meu like aqui, já tô indo dar o like no YouTube. Que Deus abençoe vocês por tudo. Nossa, vocês são demais. Deixa eu vir aqui. Tem tempo? Tenho ainda. Maria Dite mandou aqui, mandou lá. Claildo Oliveira, boa tarde para todos. Cirlei Santos, olá menina Iris e menino Hernani Costa e colaboradores da rádio. Vim curtir, muita paz a todos. Adriana Maia, boa tarde, amigos. A descoberta desse programa maravilhoso foi um bálsamo na minha vida. Muito obrigada. Toda a família Costa, que nunca nos deixe sem a palavra do mestre. Gente, que lindo. De onde ela é? Eu não sei. Adriana Maia. Adriana, nossa, que lindo. Eu nem sei como te agradecer por essas palavras. Muito obrigada. Carmen Lúcia, obrigada. Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Passei para deixar meu like, abraços fraternos, que bom. Alexandre Menezes, boa tarde, irmãos de caminhada. Ele é de Nova Iguaçu, Miguel Couto, Nova Iguaçu. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde. Paz e luz a todos, abraços fraternos, lindas palavras, grandes ensinamentos a todos nós. Obrigado, querida. Wanda Soares, boa tarde, queridos irmãos. Sempre bom estudar com vocês. Abraços fraternos. Boa tarde, Janete Gomes. Tânia Regina. Boa tarde, amigos. Gratidão. Boa tarde a todos. Jadete Gomes. Boa tarde, meus queridos. Estou amando o programa. Falar de Jesus é sempre muito maravilhoso. E não é? Muito bom, né? Carlos Júnior, boa tarde. Cada vez mais programas dessa rádio me deixando preso a ela. Ai, que lindo. Tânia Regina, o espiritismo matou a morte, mas parece que os espíritas têm medo. É verdade. Do que outras religiões, desculpa o desabafo. Mas no fundo, o que acontece? Todos nós temos medo, né? Porque passamos pelo mesmo processo reencarnatório. Então, aquela mesma sensação que tem lá no fundo da gente de que aquele encontro não foi bom, os espíritas também têm. Então, por mais que a gente tenha esse conhecimento, por mais que a gente saiba
a gente traz aquele sentimentozinho, né? E será que quando chega lá eu fiz tudo que eu devia? Tem uma passagem, né, acho que é de André Luiz, que Bezerra de Menezes, no momento do desencarne, ele ficava imaginando que ele era Lázaro, né? E que Jesus fala para ele, Lázaro, vem para fora, quer dizer, para ele sair do corpo e ir para o plano espiritual. Quer dizer, se Bezerra teve essa dúvida, imagina nós espíritas em geral, né? É assim mesmo, é a lei de preservação da espécie, né, que a gente traz desde os reinos primitivos, que nos obriga a ficar na carne, também lutando contra a morte. Acho que faz parte desse processo. Gente, o Carlos respondeu a Tânia, olha, Tânia, eu não tenho medo de morrer, só não quero morrer agora, e nem tão cedo. Mas quero bastante saúde, né? Aí eu vou contar uma coisa pra vocês antes do Emmanuel, rapidinho. Eu tenho uma amiga super querida, que depois virou minha aluna no Evangelho, e aí eu não sei o que ela tá falando, com medo da morte, aí chega lá, eu falei, fica tranquila, se eu morrer, antes eu venho buscar você. Ela, não, fez me deixa uma cara em paz, assim. né? Eu falei assim, ué, você não quer que eu venha? Nossa, quando você morrer, se eu morrer antes... Ah, quando eu morrer, sim. Pensei que fosse logo depois. Deixa eu ficar mais alguns anos. Me dá o Emmanuel, senão a gente fica batendo papo aqui. Bater papo é bom, né, gente? Eu adoro. Se me deixar falar, eu não paro mais. Não fala muito, não. Vamos ver o que Emmanuel... Você tá terrível hoje. Vamos ver o que Emmanuel disse. Adiante de vós, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato, converte a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá a dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes, e assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas dos serviços celestes. Olha que lindo isso, né? Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiante e otimista, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso de ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, consciente de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Gente, eu amei essa passagem. Eu amei. Não sei dizer quantas vezes eu amei essa passagem. Eu espero que vocês também tenham amado tanto. Imaginar que não importa o que esteja acontecendo, qualquer tarefa minha, Jesus está lá adiante. Que vai estar sob controle, né? E vai estar sob controle. Eu acho que realmente é a melhor coisa. Celso Brito, de Barra de São João. Primeiramente, boa tarde a todos. Peço... Está pedindo o nome na irradiação. Celso, que Jesus te abençoe, que você receba. Eu há pouco tempo, eu ouvi muito falar de Barra de São João. O pai de uma amiga muito querida morava lá. Eu vi umas fotos de Barra de São João, amei. Queria mandar um abraço para todos vocês aí. Que Jesus te abençoe. Carlos Alberto Teixeira... de Cachoeiro de Macacu. Nossa, que Jesus te abençoe, e a sua esposa também. Um abraço para Penha de Belfor Roxo. Tem mensagem aí? Lê as mensagens aí. A Ana Regina está dizendo: queridos amigos, eu quis dizer que os espíritas são os que mais relutaram
diante de reabrir suas casas. Falo por mim, que ninguém sequer me deu uma mensagem. 25 anos de trabalho e fui abandonada. Tadinha. E eu concordo com ela. Eu já falei isso. Eu concordo com ela. Eu falei, gente, o espírita foi o que mais tem medo de morrer. Foram os que mais tarde abriram. E eu concordo contigo. 25 anos de trabalho na casa e nem sequer recebi uma mensagem. É triste. Ah, então você está recebendo uma mensagem minha. Você é uma guerreira agora. E ela tem razão. Tem razão e é uma guerreira. É uma guerreira. Os espíritos ficaram com mais medo. Foram os que ficaram com mais medo. Mais medo. Eu concordo com você. Algumas casas pararam muito pouco, eles. Acho que o Eurípides parou um mês, que eu me lembre bem. Olha, eu voltei porque o Ivan deixou eu voltar antes, mas foi difícil, viu? Algumas que pararam um pouco. Boa tarde, casal amigo. Amo esse programa de luz. Por favor, o nome da irradiação. Todos os nomes da irradiação eu vou colocar. Podem ficar tranquilos. Lindo programa, gratidão. Rogéria Tavares da Tijuca. Continua lendo ali para eu botar os nomes da irradiação. Eu queria mandar um beijo para Regina Celi da Estácio. Boa tarde, desejo felicidades ao casal que tanto adoro ouvir, acompanhar o programa de vocês e também um beijo. Aqui outra dica, da Jubiara. A pomada do vovô Pedro, a pessoa consegue no Centro Espírita Leão Denis, Bento Ribeiro, ou no Centro Espírita João Batista no Meio. Passa a informação para a pessoa. Ela deve estar ouvindo. Solange Pereira, quando vocês vão dar palestra em Rio das Ostras? Ah, precisa, né? Acho que tem um mapa em Rio das Ostras, não tem? Tem. Não, acho que é em Unamar, né? Cabo Frio. Vou combinar com o Ivan. Iris Hernani, Família Rádio Rio de Janeiro, excelente tema. Likes e compartilhamento, ok. As férias da Iris na vida espiritual será igual ao do André Luiz, bastante trabalho. Ah, não faz isso não. Ela adora ver uma sériezinha. Não faz isso não. Será que tem uma sériezinha Netflix lá no plano espiritual? Não faz isso não. Eu queria mandar um beijo para minha mãezinha. Ela não se manifestou aqui, mas ela me disse ontem, me garantiu que ela ia procurar a gente para ver hoje. Eu acho que ela tá vendo. Eu marquei de lanchar com ela. Deixa o pastor dela saber disso. Ele não vai ligar porque ele é ótimo. Da última vez, uma vez ela passou por um problema, né? E eu conversei, vai lá, conversa com o seu pastor. Conversei com ela até então. Ela achava, né, que tinha que rezar pela minha alma. Mas aí ela conversou muito, né? E aí ela foi falar com o pastor, conversou, ela falou assim, mas pastor, minha filha falou a mesma coisa que o senhor falou, mas a minha filha é espírita. Aí ele, e por que a senhora fala isso? A senhora acha que Deus fala só por uma voz, que ele não fala por outras vozes e por outras religiões? Ele é ótimo, maravilhoso. Queria mandar um abraço para ele. Então, eu queria um pouquinho falar mais sobre essa passagem, porque quando a gente imagina que a gente está com algum problema, que a gente está no fundo do poço, que nada mais vai dar certo, a gente sempre acha que foi abandonado. A gente tem a sensação, assim, é muito irritante. Quando a gente está sofrendo, a gente vê alguém feliz pra caramba, né? A pessoa tá ali feliz, tá rindo, e você tá no meio de uma dor, você olha pra pessoa, tem hora que você quer gritar e dizer assim, mas a pessoa não se toca, que tem um sofrimento rolando aqui. Então isso é natural do ser humano, não é que você não goste de ver as pessoas felizes, é que quando você tá triste, quando você tá com um problema sério, quando você tá deprimido, né, até mesmo a felicidade te incomoda. Por quê? Porque a gente acha que o mundo tem que estar voltado para o nosso sofrimento. A gente abraça aquele sofrimento como se ele fosse um filho. E a gente quer cuidar daquele sofrimento, que é ali, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante é a gente começar a tentar aproveitar momentos felizes, mesmo que sejam de outras pessoas, entendendo que elas não precisam estar tristes por você. Porque existe uma gama de espíritos ali à sua volta, porque Jesus já mandou, se for de saúde, Jesus mandou médico. Se for espiritual, Jesus já mandou... pode chamar de exorcista? Não. Jesus já mandou lá um desobsessor. Se for, ele já mandou alguém. Então a gente precisa confiar, a gente precisa pensar assim, eu estou sofrendo, mas vai passar, que bom, né, que alguém está feliz, que o mundo está caminhando, deixa eu ouvir uma história boa. E começar a pensar em ouvir histórias boas. E quando alguém vier te contar mais uma história triste, você fala assim, não, peraí, né, deixa eu ouvir histórias boas, né? Ou deixa eu socorrer alguém que esteja com uma dor
pior do que a minha, né? Será que no futuro a paixão de Cristo vai passar rapidinho a crucificação e vai focar mais nessa passagem de hoje? Eu acredito que sim. Mostrar como foi feito. A gente vai começar... O que é o Santo Sudário, Jesus... Vai dar muito mais importância aos melhores momentos. Ao retorno de Jesus, às vezes que ele apareceu, né, andando na estrada com os discípulos, dentro da casa com portas e janelas fechadas. O último domingo que ele se eleva ao Pai, do que a crucificação, né? A coroa de espinhos, as chibatadas. É você focar na ressurreição e não na morte. Continua. Não, o que você está vendo aí? Eu estou mandando para a radiação. Essa passagem de Jesus, ela é muito linda. E eu acho muito importante a gente falar sobre a ressurreição, porque a gente ainda tem uma resistência muito grande àquilo que a gente não entende. Né? A gente ainda fica assim, poxa, aquilo que eu não entendo ainda é o maravilhoso, é o fantástico, é o milagroso. Não tem nada de milagroso. Isso é a realidade da vida humana. Jesus voltou porque é possível voltar. Jesus voltou porque a morte não existe. Jesus voltou porque a verdadeira vida não é essa. E quando a gente começar a entender isso, quando a gente se acostumar a isso, quando a gente entender a plenitude disso, a gente vai começar a ser mais feliz, a ter menos medo da morte. A gente vai começar a trabalhar a nossa vida, a desenvolver a nossa vida para criar, né, amealhar tesouros na nossa verdadeira vida. A gente não vai estar tão preocupado aqui, né, em amealhar tesouros para essa vida. Porque pode ser que a gente junte nos celeiros e não consiga... usufruir de nada, como Jesus falou, insensato que tu és, hoje mesmo levarão tua alma, né? Olha que mensagem da Terezinha Costa. Boa tarde a todos, estou adquirindo o hábito de ouvir essa rádio e está sempre muito bom. Me sinto em paz, só gratidão em nosso Mestre Jesus pelas oportunidades que nos vêm a cada dia para aprender. Acho que a Rádio Rio de Janeiro é uma grande rádio de educação, né? O programa da Marilena que falava educar para crescer. E a Rádio Rio de Janeiro é isso, é educação, né? É o tempo todo, todos os programas ele traz uma informação nova ou relembra alguma coisa que você tinha esquecido. E falar do Evangelho, né? Seguindo as obras de Emmanuel é isso. É você entrar historicamente no que aconteceu e trazer para os fatos atuais, né? Com a explicação espírita. Muito bom, Terezinha. E seu nome já está na radiação. Quando a gente passa por uma dor muito grande, quando a gente acha que está sozinho, quando a gente está vivendo esse momento de dor, quando a gente... Normalmente é o momento onde a gente mais se apega a Jesus, né? Tanto que a gente fala que se não vai pelo amor, vai pela dor. E às vezes... esse momento de dor é muito importante para que a gente possa refletir nas nossas vidas, né? Como eu era no momento de abundância? Será que no momento de abundância eu era tão dedicada, eu tinha tanta fé como no momento de dor? Será que eu conseguia ouvir os sinais que Deus me mandava ou tudo eu blasfemava? Eu costumo dizer assim, se eu erro um caminho, demoro a chegar, mas chego em segurança, eu agradeço ao Pai ter errado. Porque quem sabe se não foi, né, o meu mentor que me mandou por um outro caminho, que era mais longo, era mais chato, tinha trânsito, mas eu cheguei em segurança. Então, a gente precisa aprender a sutileza de como a espiritualidade trabalha com a gente. Ela não vem aqui e diz, faz isso, faz aquilo. Ela nos intui, ela nos ajuda, né? Ela nos envolve. Então, tanto na dor, quanto na abundância, quanto na felicidade. Então, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei qual é a sua prova. Existem provas que às vezes eu olho para o irmão e digo assim, meu Deus, que prova dolorosa. Agora mesmo me pediram na irradiação, ontem, né, um pai de família que entrou em depressão, suicidou, deixou os filhos, deixou mulher, deixou... E aí eu fico assim, nossa, que prova dolorosa da família, né? Também dele, né? Para ter chegado a essa loucura. Mas
Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, porque eu tenho certeza que Jesus vai ao seu encontro. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.